Bom dia mais uma vez, sou o pastor Braz, da Igreja Batista Nova Filadélfia. Estou aqui novamente para falar um pouco com você da Palavra de Deus. Hoje, 1º de abril, dizem que é o dia da mentira, mas nós cremos na verdade. Então, por isso, quero fazer desse dia o dia da verdade, não o dia da mentira. Que Deus esteja com você em sua casa, independente de onde você mora, onde você está, se está trabalhando, se está em casa com a sua família, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida em mais esse dia. Eu quero aproveitar esse momento para ler com você um trecho da palavra do Senhor que está em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, que diz: Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Quem escreveu essas palavras foi Ezequias, filho de Acás. Existe um hino que nós cantamos, bem antigo, né? Os mais antigos vão lembrar, que fala assim: todo filho se parece com o pai. Mas isso é uma grande verdade em se tratando do contexto do hino, né? Que fala que nós, como filhos de Deus, filhos de Jesus, devemos parecer com Jesus também, né? E nossos atos devem ser como foram os atos dele. Mas quando falamos de homens, quando falamos de carne, falamos da vida secular, não é bem assim que acontece. O rei Ezequias foi um homem abençoado, foi um rei que reinou dentro da vontade de Deus. Porém, o seu pai, Acás, ele foi um péssimo rei. O capítulo 28 de 2 Crônicas inicia dizendo que Acás fez o que era mal perante o Senhor. Mas quando nós chegamos no capítulo 29, falando de Ezequias, o filho de Acás, vai começar falando totalmente diferente, dizendo que ele fez o que era reto perante o Senhor. Acás foi um rei que se afastou totalmente de Deus e se aprofundou totalmente na idolatria, né? Todos os costumes pagãos, ele abandonou os costumes de Israel, os costumes do Deus de Israel, e partiu para os costumes pagãos e acabou fechando o templo e fazendo altares aos deuses pagãos por toda Israel. Veja o que diz no capítulo 28, nos versículos 23 e 24 e 25, que são já chegando no final do seu reinado, diz assim: Pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, isso foi Acás, viu? Que o feriram, e disse: Visto que o Deus dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Veja o que fez Acás. Por causa do comportamento desse rei, veio sofrimento a toda a nação. Toda a nação de Israel veio sofrimento, perderam as guerras, foram levados, os sírios os levaram como escravos, né? E assim foi a ruína. Mas quando ele morre, assume o seu lugar o seu filho e começa a fazer tudo diferente. No versículo 2 do capítulo 29 diz: Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Esse Ezequias, o filho de Acás. Então, Ezequias não era parecido com o pai. Ele fez tudo diferente. Então, qual foi o papel de Ezequias? Consertar tudo aquilo que o seu pai havia feito de errado. Ele assumiu o poder
nessa consciência de consertar tudo que o seu pai havia feito de errado para que Deus voltasse novamente a abençoar o seu povo. E para isso ele tomou algumas atitudes que eu quero compartilhar com você, que podem ser atitudes que nós também, como servos do Senhor, devemos copiar do rei Ezequias para fazer também em nossas vidas. A primeira atitude que Ezequias tomou para consertar o que estava errado, para que a ira de Deus se afastasse do meio do seu povo, foi reconhecer o erro. No capítulo 29, versículo 6 diz assim: porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. O versículo 7, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor pedia para o seu povo fazer, em comunhão com ele, havia sido tudo, através do reinado do pai de Ezequias, Acás, havia sido tudo abandonado. Mas Ezequias, ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer no meu reinado é reconhecer o erro que meu pai teve, para nós iniciarmos uma nova caminhada. Então, amigos e irmãos, eu creio que em tempos de provações que temos passado, tempos de lutas onde o mundo está gemendo, e eu não posso ver isso de outra coisa. Se alguém quiser me achar religioso, fica à vontade, mas eu não posso ver outra coisa a não ser ver Deus pesando a sua mão sobre a humanidade que se afastou do Senhor, né? Que não quer mais saber de Deus, assim como estava Israel nos dias de Acás. Então, nesse momento, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer o nosso erro. Nós devemos reconhecer que está tudo errado. Precisa haver um conserto, tanto no âmbito individual, como no coletivo de uma forma geral. Precisamos reconhecer nossos erros. Que esses dias sejam dias em que nós possamos parar um pouco e pensar o que é que estamos fazendo de nossa vida. Se realmente estamos certos do que estamos fazendo. Deus nos chama ao reconhecimento dos nossos erros, para que Ele possa eliminar a sua ira de nosso meio. A segunda atitude que eu vejo que Ezequias tomou aqui foi renovar a aliança com o Senhor. Primeiro, reconhecer o erro. Aí depois ele diz assim, agora eu preciso renovar a nossa aliança com o Senhor. Essa aliança que foi abandonada. Uma aliança é um pacto. É como se fosse um contrato que não pode ser quebrado. Um pacto que não pode ser quebrado. Mas o povo de Deus havia quebrado esse pacto, havia quebrado essa aliança. E aí está o versículo que nós lemos no início. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então Deus nos chama a renovar a nossa aliança com Ele. Eu sei que tem muitos que estão nos ouvindo que um dia fizeram aliança com o Senhor. Um dia você confessou o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. Lá no seu batismo você disse para o Senhor que tinha Jesus como seu único Senhor e Salvador, e prometeu não abandoná-lo mais. Mas o tempo passou e você se esfriou, você se envolveu com as coisas desse mundo, e hoje isso não faz mais efeito para você. Mas Deus hoje nos chama a renovar a nossa aliança com o Senhor. Ele nos chama a um renovo. Ele nos chama a renovar esse pacto que um dia nós fizemos. O Senhor, do lado do Senhor, o pacto continua firme. É nós que falhamos,
É nós que erramos, é nós que nos afastamos e atraímos a ira do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre o planeta. Porque o mundo tem quebrado aliança com o Senhor. Aliança que foi firmada lá em Jesus, né? Para aqueles que não são de Israel, lá em Jesus, como prometido por Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, nós também tivemos aliança com Jesus, mas o mundo tem quebrado essa aliança e tem partido para uma vida totalmente fora dos conceitos de Deus. Mas Deus nos chama a renovar a nossa aliança com Ele, assim como Ezequias prometeu renovar essa aliança com o Senhor e Ele cumpriu, renovou, que assim também seja conosco. Deus te chama a renovar essa aliança com o Senhor. Você está disposto a renovar essa aliança? A terceira atitude que eu vejo que Ezequias tomou aqui foi purificar a casa do Senhor. Versículo 15 do capítulo 29 diz assim: congregaram seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron. Então, primeiro nós precisamos reconhecer nossos erros, depois nós precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor e em seguida precisamos purificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor, segundo Paulo, ele diz que hoje a casa do Senhor, o templo do Senhor, não é mais aquele feito por... e também nos Salmos está escrito isso, não é mais aquele feito por mãos de homens, mas nós somos o templo do Senhor. Você, o seu corpo é o templo do Senhor. E o Senhor te chama nesse momento para purificar a casa dele, que é o seu próprio corpo, onde o Espírito dele quer habitar. Será que a sua vida, será que as nossas vidas estão prontas, estão limpas, para que o Espírito Santo do Senhor possa habitar dentro de nós? Faça um exame de consciência a você mesmo. Aproveite esses dias que está propício para olharmos para dentro de nós mesmos e faça um exame de consciência se realmente a casa do Senhor, que é o seu corpo, está limpa para que Ele possa habitar. Se ela não estiver, Ele não habita, meu amigo, meu irmão. Ele não habita em você, porque Deus não habita no meio do pecado, no meio da incredulidade, no meio da prostituição, no meio da mentira. Muitas vezes a nossa vida é uma mentira. Nós queremos mostrar uma coisa, mas Deus sabe que não é nada daquilo. E Ele nos chama a purificação desse templo que pertence a Ele. Esse templo que é a casa do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa mostrar para você onde é que você precisa purificar na sua vida. E na minha também. Que tudo que estiver de ruim que nós possamos purificar. E em quarto lugar, Ezequias, ele estabeleceu os cultos novamente a Deus. Sabe aqueles cultos que o pai dele havia tirado? Ele estabeleceu novamente os cultos a Deus. O versículo 27 do capítulo 39 e o 28 diz assim. 27 na parte B, já vou começar na parte B, que é só o que nos interessa nesse momento. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou-se quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar o holocausto. Ezequias restaurou os cultos a Deus. Ele restaurou a adoração ao Deus de Israel.
aqueles cultos que havia tempo que não acontecia, mas porque o seu pai havia tirado tudo e começou a cultuar os deuses pagãos, e que o povo de Israel, muitos tinham saudade. Agora ele restabeleceu tudo, ele restaurou o templo e purificou a casa do Senhor, tirou toda a sujeira, trouxe de novo os utensílios, colocou ali, e agora fala, agora nós vamos louvar novamente, agora nós vamos começar a cantar novamente ao nosso Deus que nos deu a graça de restaurar o templo de Israel. E o povo, se você ler o texto completo, o povo se ajuntou, cantou com muita alegria, louvaram novamente a Deus. Deus quer restaurar no seu templo, que é o seu corpo, Ele quer restaurar a adoração a Ele. Quanto tempo faz que você não adora a Deus de coração? Às vezes nós cantamos rock, cantamos samba, cantamos funk, cantamos música sertaneja, cantamos tudo, mas não entoamos no louvor a Deus. E às vezes no passado você já fez isso. Então para um pouco, pensa, o que está acontecendo com a minha vida que eu não adoro mais a Deus? Deus está com os ouvidos atentos a ouvir a sua adoração. Ele quer ouvir novamente você o adorando, você levantando mãos santas para Ele e reconhecendo que só Ele é Deus da sua vida. Ele quer fazer esse milagre na sua vida. Ele quer fazer esse milagre nas nossas vidas. Ele quer que você reconheça Ele como o único Deus e o adore de coração. E Ezequias fez isso. Que nós façamos isso também. Que nós venhamos novamente restaurar nossa adoração ao Senhor. E quando chega no versículo 36 do capítulo 29, a parte B do 35 e o 36 diz assim: assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Eles se alegraram juntos. Deus quer nos ver, irmãos, amigos, nos alegrar em sua presença. Esse mundo não tem... A alegria desse mundo é muito limitada, é muito passageira. Eu lembro uma época, na minha juventude, que eu nunca tinha vindo para a igreja, embora meus pais já eram crentes, eu não era, e eu queria conhecer o mundo. Eu tinha esse desejo de conhecer o mundo, mas só que eu não queria me avançar de corpo e alma para o mundo, mas eu queria conhecer aquilo que o pessoal falava que era bom, que era muito bom nesse mundo. Aí eu fui para os bailes, fui para as noitadas e tudo. Aí chegou uma hora que eu parei e pensei assim comigo. Lembro disso como se fosse hoje. Pensei comigo, é só isso que o mundo tem para oferecer? Passar a noite sem dormir, beber, se divertir aí com namorar, músicas. E aí? O que mais? O que mais de bom? Até onde eu vou poder ir? Aí eu vi que daí para frente, se eu desse mais um passo para frente, eu estava totalmente perdido, porque aí eu ia partir para o mundo das drogas, eu ia partir para o mundo dos vícios, e aí o Senhor me libertou. E eu voltei para o caminho dele. Agora eu vejo que no caminho do Senhor não existe limite para a nossa felicidade. Não existe limite. Quando tudo está parecendo que está ao contrário, nós buscamos o Senhor e Ele nos mostra que algo maravilhoso Ele tem para nossas vidas. Ele nos mostra que a nossa alegria pode ser muito além do que já foi até agora. Basta nós deixarmos que Ele opere em nossas vidas. Deixe o Senhor operar nas suas vidas. Você está em busca de uma satisfação? Deixe o Senhor operar em suas vidas. Nem o Covid-19 vai ser o suficiente para tirar a sua esperança. Porque se Ele nos levar para a sepultura,
A promessa do Senhor diz que nós temos, que o reino do Senhor está de braços abertos nos esperando. Jesus está nos aguardando. O que é que pode nos tirar essa esperança? É as lutas? É a prisão dentro da nossa casa? É o desemprego? Nada pode nos desanimar, porque Deus está conosco e as promessas dele para nossas vidas não têm limite, promessas eternas. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa pensar, né, e fazer como Ezequias fez. Primeiro, reconhecendo o erro na sua vida, na sua casa, na nossa nação, e fazendo, sabe aquela coisa, eu não posso consertar o mundo, mas faça a sua parte. Se todo mundo fizer a parte, o mundo será consertado. Em segundo lugar, renovando aliança com o Senhor. Renove a aliança com o Senhor na sua vida. O Senhor está de braços abertos, aguardando você renovar essa aliança com Ele, como filho pródigo, que reconheceu que estava errado e voltou ao Pai. Em terceiro lugar, purifique a casa do Senhor, que é o seu corpo. Tire tudo de ruim que você colocou até agora. Jogue fora essa água suja e encha com a água limpa, purificadora do Espírito Santo na sua vida. E por fim, restabeleça os cultos a Deus. Use a sua boca, use a sua voz para cantar louvores e adoração a Deus. Ao invés de adorar ao inimigo com essas músicas horríveis que tem por aí, que são músicas inspiradas por Satanás, muitas delas, nem todas, mas muitas delas. Então, faça um pacto com o Senhor, faça um pacto com o Senhor e comece a adorar novamente ao Senhor. Ele quer ouvir a sua adoração. E aí nós vamos ver aqui, como Ezequias, todos nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque Ele vai sarar a nossa nação, Ele vai sarar a nossa família, Ele vai sarar a nossa igreja, Ele vai sarar a nossa nação, Ele vai sarar o planeta, se todos nós tomarmos iniciativa que Ezequias tomou quando assumiu o seu reinado. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, ó Pai. Em nome de Jesus, quebranta esse coração, ó Pai. Purifica, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa operar em cada vida que está, Senhor, se divertindo tanto, mas cada dia afastando mais e mais de Ti, Senhor. Ó Deus, que Senhor, através dessa pandemia, Senhor, que nós venhamos nos acordar, que ela seja um chacoalhão que o Senhor esteja dando na humanidade, ó Pai. Faça isso conosco, ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa nação seja curada, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém.